Bom, boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam bem. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um KPMG Talks. Hoje nós vamos discutir aqui um aspecto específico da Resolução 4966, que vem trazendo aqui grande discussão no mercado, que é a questão da taxa efetiva de juros para fins de Resolução 4966 e BCB 352. Né? Por parte da KPMG, estamos aqui, eu, Samir Sayed, eu atuo na área de Account Advisory Service, sou gerente sênior da área e atendo aqui predominantemente os nossos clientes de instituições financeiras na frente contábil da adoção da 4966 e da BCB 352. Estão aqui comigo também o sócio-diretor Vinícius Andreattini. Então, Vinícius, fique à vontade aí para se apresentar. Obrigado, Samir, e boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco hoje. O Samir já fez a breve introdução. Meu nome é Vinícius, eu sou um dos sócios responsáveis aqui na KPMG por esse processo de implementação da 4966 aí nas instituições financeiras. E acho que é interessante a gente trazer um pouco aqui o porquê que a gente quis falar de um assunto que aparentemente pode ser visto, né, antigamente IFRS 9, não sendo um dos principais assuntos em pauta, parece que pode ser até uma coisa simples, mas quando a gente foi fazer essa avaliação da 4966, e já fazendo um pouco de spoiler do que a gente vai comentar um pouco para frente, de como que isso impacta sistemas, parte tributária, parte regulatória, a gente achou super interessante compartilhar aqui com vocês um pouco desses hot topics, desses desafios, e também aqui uma conversa super saudável de entender como que vocês aí no mercado também estão vendo esse assunto. Mandem perguntas para nós, experiências que vocês já estão tendo, que acho que vai ser super produtivo para a gente pelo menos ter um flavor aí inicial desse assunto. Obrigado, Samir. É isso. Obrigado, Vinícius. E aqui conosco também, né? Eu fico até lisonjeado de chamar aqui para se apresentar, né? O nosso sócio Fábio Lacerda, da área de Financial Risk Management. Por favor, Fábio, se apresente aí, por favor, meu companheiro. Sim, senhor, meu amigo. E não tem por que ficar lisonjeado, porque a honra é toda minha de estar dividindo esse evento com vocês. E, enfim, eu sou Fábio Lacerda, eu atuo na KPMG, especialmente atendendo instituições reguladas pelo Banco Central, instituições financeiras, instituições de pagamento, sempre com um foco regulatório. Né? E eu costumo brincar quando eu entro em eventos com o Vinícius e com o Samir, que eu sou o chato que sempre diz que 4966 não é só uma regra contábil, né? Que tem N outras repercussões e que, acima de tudo, é uma regra proprietária do Banco Central do Brasil, que reduz as simetrias com IFRS 9, mas que tem que estar inserida no contexto da prestação de informações ao Banco Central, no contexto do processo de monitoramento, de supervisão que o Banco Central executa sobre as instituições reguladas, né? E eu acho que o Vinícius já fez uma belíssima chamada para o ponto fundamental. Taxa efetiva de juros é algo muito com repercussões muito maiores do que aquilo que a gente imaginava a princípio que poderia ter. Uma série de repercussões relevantes, elas precisam ser pontuadas, inclusive na prestação de informações ao Banco Central. Mas, enfim, eu sou falante, mas eu estou na presença do Vinícius e do Samir, eu não posso roubar o palco deles. Samir, por favor, você conduz e a gente te apoia. Perfeito, então. Então, gente, nossa agenda aqui, né, ela tem 5 tópicos, né? Então, nessa próxima hora aqui, a gente vai discutir em termos gerais o que é essa taxa efetiva de juros, né? A gente também vai discutir aqui questões sobre custos e receitas diretamente atribuíveis, né? O surgimento da taxa efetiva de juros se dá justamente em virtude da existência de custos e receitas que são diretamente atribuíveis. A gente também vai falar um pouquinho sobre materialidade, né? A própria resolução 5.100, ela trouxe aqui um aspecto de materialidade.
Vamos falar também da metodologia diferenciada, né, que num primeiro momento parece ser a salvação da lavoura, mas ela tem alguns pontinhos aqui que devem ser destacados e discutidos. E, por fim, no tópico 5, nós vamos abordar aqui alguns desafios que as instituições que estão sujeitas a essa nova regulação estão enfrentando, né? Então, muito aqui do que vem experiência até nossos clientes, nossos colegas aí, né? Bom, então, aqui, antes de tudo, né, é fundamental a gente ter um entendimento que o Vinícius já colocou de antemão aqui. Taxa efetiva de juros é um ponto que lá atrás, isso eu não falo nem de FRS 9, eu falo da antiga IAS 39, a gente já tinha, né, para os ativos financeiros lá, custo amortizado, né, os empréstimos e recebíveis e ativos financeiros mantidos até o vencimento, a gente já tinha esse conceito da taxa de juros efetiva. E a taxa de juros efetiva, ela permanece, né, na IFRS 9 para aqueles ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. Então, vamos balizar o conhecimento. Em primeiro lugar, o que é essa taxa efetiva de juros? É a famosa TIR da operação, é a taxa interna de retorno da operação. Então, é como se você estimasse os fluxos de caixa contratuais de uma operação de crédito, de um TVM, de uma captação qualquer, pela taxa, os fluxos de caixa da operação, né? E dentro desses fluxos de caixa estimados, surgiria uma taxa interna de retorno, que seria a taxa efetiva de juros, ok? E a taxa efetiva de juros, como a gente vai ver, ela só surge em virtude da existência de custos e receitas diretamente atribuíveis. Se não fossem estas, a taxa efetiva seria a mesma taxa nominal, ok? E por que esse ponto tem dado grande discussão aqui, não só nos clientes que a gente assessora, mas no mercado como um todo? Muitos vão falar, mas eu já faço IFRS, eu já faço taxa efetiva. E aqui, né, eu peço aqui que todos vocês aqui que estão nessa sessão, nessas mais de 100 pessoas que estão nessa sessão, não precisa falar aqui no chat, não precisa nada, né? Mas dentro aí das suas mentes, né? Responda sinceramente para você. Você faz taxa efetiva de juros para fins de FRS, para todos os seus ativos e passivos, tal qual a IFRS 9 te requer. E olha que a IFRS 9 aí já tem o quê? Uns 6 anos já no mercado, né? Então, primeiro ponto é, muitas entidades que já faziam IFRS, elas falavam que faziam, mas não fazem a taxa efetiva. E agora que virou algo... Porque IFRS é para divulgação, né? Então ele não tem aquela importância que uma DF regulatória tem, né? Então, agora com o advento da 4966, que como o Vinícius colocou e o Lacerda também, vem nessa esteira de redução de assimetria das normas do Banco Central para as normas IFRS, né, na esteira de 4817, na esteira de 4975, entre outras, de BCB2, né, que são normas que atualizam as normas do Bacen, do Conselho Monetário Nacional, para as normas internacionais de contabilidade, surge aqui essa volta à tona. E agora, aqui que estamos quase a 7 meses da virada de chave para 496 e BCB 352, e as entidades, embora a norma seja de 21, né, a 4966, né, a BCB 352 é mais recente, mas a gente tinha 219 antes, né?
mas como somos todos brasileiros e sabemos que a gente sempre deixa lá para a última hora, a gente começa a se debater e a direcionar e muitas vezes até a se desesperar acerca desse conceito. Porque, como a gente vai discutir, envolve transformações sistemáticas muito amplas, né? Então, tanto o 4966 como a BCB 352, ela tem uma regra geral. Para todos os seus ativos e passivos financeiros que não são valor justo por meio do resultado, você tem que... Essa é a regra geral, a gente vai falar das especificidades daqui a pouquinho. Você tem que fazer esse método dos juros efetivos. E a apropriação, conforme essas resoluções, ela deve ser, no mínimo, feito aqui mensalmente no resultado do período. Samir, se eu puder aqui aproveitar a oportunidade de fazer essa comparação entre IFRS 9 e AS 39 e colocar assim, normas internacionais, agora falando mais de normas regulatórias, acho que 2 pontos importantes que a gente tem discutido bastante aqui, né? O primeiro, não é incomum a gente conhecer clientes e casas que trabalham com o conceito de materialidade própria. Então, falar, Vinícius, é muito difícil, é muito custoso eu conseguir calcular uma taxa efetiva para fins de IFRS. Então, existiam memorandos, existiam estudos, até mesmo estatísticos, matemáticos, mostrando que a informação não era relevante. Agora, a gente está num mundo um pouco diferente, considerando tanto um ambiente regulatório por trás, a gente sabe, né, que você tem um pouco mais de flexibilidade, falando em IFRS, de tomar determinadas decisões, fazer algumas simplificações e conseguir internamente justificar isso. Quando a gente entra em um âmbito regulatório, acaba sendo um pouco mais complexo a discussão, porque nós temos, né, no final, um regulador que fez uma norma e ele quer que essa norma seja seguida dentro dos parâmetros definidos. E uma outra questão aqui também, importante, é impactos tributários que isso pode ter, né, que tem que ser considerados dentro também dessa tomada de decisão. Anteriormente, eventualmente, essas informações eram muito mais para divulgação, como você bem colocou, Samir, do que eventualmente para cálculo de imposto, distribuição de dividendos e etc. Né? E temos as questões também regulatórias. Mas também lembrando que existem algumas, não vou colocar como assimetrias, mas alguns steps adicionais para a definição de taxa efetiva, que, como a gente vai ver aqui, né, você bem colocou umas questões de metodologias específicas, que só tem para fins de 4966 e 352, que não existe no IFRS 9. Então, essa comparação ela é importante, mas não se prendam só nas decisões que foram tomadas lá atrás para fins de IFRS e tomá-las como verdade absoluta, sem se aprofundar nessa nova onda de discussão que nós estamos tendo aqui, né? Exatamente, né? E esse é talvez o ponto mais sensível quando a gente fala de taxa efetiva, né? É a escolha, né? O que vamos fazer? E você aqui, né? Quando você está estruturando essa questão regulatória da taxa efetiva de juros, você tem uma primeira tarefa aqui que você tem que fazer, né? Que é identificar todos os custos e receitas que são diretamente atribuíveis. Por quê? Como a 4966 e a BCB 352 exigem, né? Para os ativos financeiros e para os passivos financeiros, esses gastos e essas receitas, obviamente, para aqueles que não são valor justo no resultado, eles compõem o saldo inicial do ativo. Ok? E compondo o saldo do ativo, o meu fluxo de caixa é baseado no nominal. Então, se eu tenho a mudança do PV, a minha taxa de juros ela muda em comparação à nominal. Então, a primeira tarefa que você tem aí dentro de casa é determinar quais são aqueles custos e receitas que são diretamente atribuíveis à transação. Ok? Antes de discutir se vai fazer taxa efetiva, o que é, você tem que saber o que você vai colocar na taxa.
Então, a gente tem lá os conceitos de custos de transação que são diretamente atribuíveis, né? O que são, em primeiro lugar, ele tem que ter duas características. A primeira delas, eles têm que estar vinculados totalmente à originação ou à aquisição daquele ativo ou passivo financeiro. E de tal sorte que esse gasto ou essa receita, ele tem que estar vinculado ao nascedouro da operação. Então você tem que fazer, tem um primeiro trabalhinho aqui que é identificar, falar, olha, esse custo, esse gasto, ele tem a ver com originação ou a emissão do ativo ou do passivo financeiro? Então é fazer uma análise qualitativa se sim. E em segundo lugar, você tem que determinar se esse custo ele é incremental. O que significa um custo incremental? Significa que ele seria um custo que a minha instituição não teria se a originação daquele ativo, ou a aquisição daquele ativo, ou a emissão de um determinado passivo não tivesse ocorrido. E se você tiver gastos que correspondam a esses dois parâmetros, ele é tido como diretamente atribuível. E um ponto importantíssimo: qualquer gasto que você tenha que fazer um critério de rateio, então um gasto X para 5, 6 operações, ele não se enquadra como diretamente atribuível. Ele é lançado como despesa quando incorrido. Então, essa primeira tarefa que você tem de selecionar os custos e receitas diretamente atribuíveis, ela é fundamental para você entender se você vai ter que continuar aí na trilha de determinar se você vai ter que ajustar, calcular ou determinar a taxa efetiva de juros, ok? Porque somente para esses casos que vão compor o saldo da operação, e nesse caso a gente teria que recalcular aqui a taxa de juros, né? E nesse cenário aqui, né, a 352 ela traz aí uma série de exemplos do que seriam esses custos e receitas diretamente atribuíveis, né? Então, eventuais tarifas e receitas que você recebe em detrimento à aquisição, à originação desse ativo financeiro, eventuais taxas de avaliação de situação financeira e de risco de crédito da contraparte para cada instrumento específico, eventuais custos de avaliação e de registro de garantia vinculada a cada instrumento financeiro. E aqui o que você começa a perceber? A palavra cada, né? E aqui esse cada, ele tem justamente aquela tarefa ou aquele objetivo de determinação de algo que não tem um rateio. Além disso, gastos de processamento de documentos e de fechamento de transação, gasto de originação, né? Por exemplo, pastinha, correspondente bancário, para passivo financeiro, né? Você origina aí uma operação, você paga, por exemplo, advogado, algum tipo de comissão, né? Custo de transação com taxa e comissões que você paga para agentes, consultores, revendedores, e quaisquer outros custos que sejam totalmente e individualmente atribuíveis à operação, né? Então, a norma ela inclui aqui uma série de itens, né? Alguns mais macro, né? Como o item A e o item G, né? E alguns específicos, por exemplo, o dos itens B a F. E um ponto que surge aqui com a emissão da resolução CMN 5100 é a questão da materialidade, né? Por quê?
Até o advento da Resolução 4966, não se discutia nada de materialidade para esses custos ou receitas diretamente atribuíveis. E daí vem a 5.100 e fala, olha, presume-se, e grifa essa palavra, presume-se ser material todo o custo que corresponder a 1% ou mais de toda a despesa esperada para um passivo financeiro ou a receita que corresponda a mais de 1% de toda a receita esperada para aquele ativo financeiro. E aqui, novamente, a palavra mágica aqui é presunção. Isso não é uma compulsão. Presunção e compulsão são palavras diferentes. Essa é a presunção da norma. A 4966 e a DCB 352, ela tem várias outras presunções. E a presunção, ela é verdadeira até que você prove o contrário. Lembra lá da presunção de ativo problemático lá, maior que 90 dias? Mas, logo abaixo, se você ir nos parágrafos abaixo lá do artigo 3º, ele já vai deixar bem claro, fala, olha, se você provar que um ativo problemático tem um prazo inferior, diferente de 90 dias, você deve utilizar. Ok? E o que eu quero dizer com isso? Que o critério de materialidade, quem define é a própria instituição. E isso consta até nas nossas regulamentações aqui, de 4966, 5100 e 352. O Bacen e o Conselho Monetário Nacional, eles deixam explicitado na norma que é você, instituição, que deve definir por meio de política contábil critérios absolutos de materialidade, ou seja, em termos monetários, acima de 50, de 100, de 500 reais, e também critérios relativos de materialidade. Relativos de materialidade é uma fração, né? Um percentual de alguma coisa. E esses critérios absolutos e relativos, eles têm que ser, em primeiro lugar, consistentes e passíveis de verificação. Então, não basta apenas você falar, olha, é isso. Você tem que me explicar por que eles são materiais para você. Por quê? Por favor, Vinícius. Não, só para, acho que, a colocar aqui, só para continuar realmente a importância do assunto, eu acho que só mostra como o papel do contador aqui acaba mudando um pouco e tendo o contador um papel muito mais ativo na busca por informação. Porque todas essas informações, sejam eles qualitativos dos contratos, sejam quantitativos em valor, você só vai ter realmente fazendo um trabalho de apuração junto aos demais equipes e áreas do banco, da instituição, falando com a mesa que faz o trading, falando com o time de produtos que tem informação das taxas, tem informação, seja ela de custos e receitas, para fazer esse mapeamento, né? E o que a gente tem visto, sem querer também antecipar alguns assuntos futuros, é quão descentralizado essas informações estão dentro das instituições. Algumas vezes, até em planilha Excel, que uma pessoa faz um controle. Outras nem estão mapeadas, elas estão lá no contrato, é feito um lançamento no resultado direto, porque até então não se utiliza esse conceito, né, de taxa efetiva. Então, eu tenho que ir caçando em razão, vendo o que está sendo lançado lá, para daí ver onde que está esse tipo de documentação para poder fazer essa avaliação. Então, acho que aqui eu só queria também
compartilhar tanto a importância do papel ativo, colocar contador, time de finanças, controladoria, na busca por essa informação, porque ela é trabalhosa, né? Ela envolve muitas pessoas e algumas vezes nem está mapeado. Você vai ter o time de contabilidade, de finanças, que vai ter que fazer esse mapeio para poder depois discutir as próximas etapas. Então, o ponto de partida aqui é fazer o mapeamento de tudo isso que a gente está falando, para depois ver se eles são diretamente atribuíveis, se eles estão atrelados à originação do ativo e do passivo, para depois discutir o conceito de materialidade que a gente está falando aqui. Então, aqui traz um pouco, né, e corrobora aquela importância que a gente falou do começo da apresentação, de é um assunto que parece simples, e quando a gente coloca na prática, só por esses motivos operacionais, por enquanto, né? Então, de ir correr, nem estamos falando da parte de sistemas, que a gente vai falar daqui a pouco, parte regulatória, parte tributária e a correlação dessas decisões com outros assuntos contábeis, só a parte operacional, ela já demanda, vou dizer, a maior parte do tempo, talvez, porque ela é realmente de formiguinha. Então, se a gente puder dar uma mensagem aqui dessa parte dos custos e receitas diretamente atribuíveis, dá trabalho, pessoal, e não subestimem os esforços que vão ter que ser colocados aqui para poder chegar em alguma conclusão no final do processo. Por favor, doutor. Não, só um comentário muito breve, Sami, se você me permite, na esteira dessa consideração do Vinícius. Ele chama atenção para a importância, para o papel que o contador deve desempenhar, e eu quero pensar uma outra figura que também é importante nesse processo, pelo menos para mim, é o auditor interno. Talvez muitos dos bancos em que vocês trabalham receberam aquele questionário do Banco Central sobre o nível de implementação do projeto 4966, e uma das perguntas, a pergunta 165, ela tratava do papel da auditoria interna verificando a aderência técnica de TI e normativa à resolução 4966. Gente, a aderência técnica também passa por isso. Passa por verificar ao longo da execução do projeto 4966 a regularidade das decisões que estão sendo tomadas em termos de definição de políticas e ajuste de sistemas para efetivamente cumprir esses detalhes normativos que estão sendo apresentados aqui pelo Samir. E essa questão da presunção foi muito bem tratada pelo Samir, e aqui nós temos entre nós um colega da supervisão do Banco Central, o Cristiano. Seja muito bem-vindo, Cristiano, ao nosso evento, e ele não vai me deixar mentir sozinho, né? Quando efetivamente se trata dessa questão de presunção, é como o Samir comentou, você pode fazer algo diferente do que está sendo colocado na norma, você pode dizer que algo que representa 2% não é efetivamente material, mas isso tem que estar muito bem fundamentado do ponto de vista de estudo técnico, de tratamento de dados, etc. É um trabalho difícil de convencer o contrário em relação a esse limite presumível, mas é possível. E, de novo, o papel do auditor interno, referendando isso, validando e chamando a atenção sobre a regularidade das decisões de política, de manualização e de ajuste em sistema, é absolutamente fundamental, tá bom? Desculpa tirar um pouco do foco da conversa. Não, foi extremamente pertinente o comentário, né? Então, essa questão da materialidade, gente, ela é extremamente importante. Então, documente, especifique claramente quais são os critérios, tanto absoluto como relativos, que você vai utilizar, ok? Porque eles funcionam como se fossem filtros. Minha materialidade absoluta. Muitos vão passar pelo filtro, outros não. E daí você tem o filtro da materialidade relativa, né? Então, são duas paredes aqui para você fazer a consideração de colocar ou não na taxa de juros aqui a ser recalculada. Ok? E daí surge, né,
na BCB 352 um conceito que é fantástico em termos de simplificação, mas que ele esconde aqui algumas peculiaridades, né? Que quando você vai adentrando no trabalho de conversão da resolução 4966, ele muitas vezes vira um ponto de decisão importantíssimo, né? O que é a nossa metodologia diferenciada? Então, é uma metodologia que não existe na IFRS 9, é uma diferença de prática, né? Na IFRS 9 é taxa efetiva e efetiva, ok? E daí surge, para aquelas operações de crédito e outras operações com característica de concessão que sejam classificadas ao custo amortizado, como ativos financeiros ao custo amortizado, você tem a possibilidade, uma opção, de fazer lá a metodologia diferenciada. E essa metodologia diferenciada, a ideia ela é bem simples, né? Em primeiro lugar, você contabiliza os juros pelo nominal, né? Então pela taxa contratual, e você, os custos e as receitas diretamente atribuíveis, você vai ter aqui que contabilizá-los no saldo da operação de crédito. Então, se você pegar lá a instrução normativa 426, você vai ver que as rubricas ainda existem lá, só que o diferimento pro resultado, ele não vai ser embutido na taxa de juros, né? Você vai contabilizá-los à parte, ou de maneira linear, ou proporcional às receitas contratuais, né? Como se você fizesse um prorata desses custos e dessas receitas diretamente atribuíveis, ok? E quando alguém lê, né, o artigo 75, né, o pessoal fala, é a salvação da lavoura, né? Por quê? Eu não vou ter que fazer nenhum ajuste no meu sistema. E daí, ele indo mais abaixo, lá no parágrafo 3º, ele lê: a metodologia que trata o caput não é válida para passivos financeiros e para os incisos 3º e 4º do artigo 40 e do artigo 41. Isto é, e aqui quando a gente fala artigo 40 e artigo 51, a gente está na seção lá dos parâmetros da perda esperada, né? E daí, quando você vai estimar o valor presente provável de realização, um dos fatores que a gente usa para o cálculo desse valor presente está lá, é a taxa efetiva de juros inicial, né? E essa taxa efetiva original não pode, segundo este parágrafo 3º da seção de metodologia diferenciada, ser a taxa nominal. Ela tem que ser a taxa efetiva pura, né? A taxa efetiva completa inicial da operação. Então, é como se você tivesse no reconhecimento inicial que estimar os fluxos de caixa da operação e achar a taxa efetiva da operação no reconhecimento inicial e guardar no seu sistema. Porque essa taxa efetiva, conforme dispositiva do Banco Central, é aquela que eu utilizo para cálculo do valor presente de realização para fim de cálculo de perda esperada. Ok? Então, é aquela coisa, para fins contábeis, você pode usar metodologia diferenciada, mas de um jeito ou de outro, se você tem custos e receitas que passaram pelos filtros de materialidade definidos pela instituição e que façam parte do valor contábil bruto do ativo da operação de crédito ou da outra operação com característica de concessão, você vai ter que recalcular os fluxos de caixa. Ok? Então, muita atenção aí você
que não se atentou a essa exclusão de escopo que a gente tem na BCB 352, ok? Porque você vai ter que dar um jeito aí no seu sistema, na mão, no papel de pão, uma folha de papel ao maço, de ter registrado essa taxa efetiva original. Ok? Perfeito? Então, aqui é um ponto extremamente sensível, que muitas vezes, em alguns clientes, eles até pensam, poxa, e agora? Será que não vale a pena eu empreender pelo caminho da metodologia completa e matar 2 coelhos com um tiro só? Porque ele atenderia tanto o Bacen Gap como o IFRS. Ele dormiria tranquilo no IFRS. Né? Ele não teria esse ajuste de gap a realizar. Ok? E nisso, já indo aqui agora para uma parte mais de desafios, né, que a gente tem na implementação da taxa efetiva de juros, é justamente, em primeiro lugar, pensar, poxa, qual metodologia eu vou utilizar? Eu vou usar completa? Eu vou usar diferenciada? Diferenciada é mais simples para questões de sistema. Porém, se eu divulgo, melhor dizendo, o consolidado IFRS, IFRS é taxa efetiva pura. Será que, novamente, não vale a pena eu já dar um tiro e matar 2 coelhos? Mas aí tem uma escolha difícil. Como que eu faço essa alteração, essa parametrização sistemática? Né? Então, aqui, pessoas, é um ponto extremamente... É uma decisão das mais difíceis que a gente tem quando a gente está num projeto de 4966. Porque numa primeira leitura, você vai fazer lá a metodologia diferenciada sem sombra de dúvidas. Ok? Mas daí você vai se esbarrar nessa parede. Ok? O segundo ponto, né, que é um desafio aí para vocês na implementação, a criação e a definição desse parâmetro de materialidade. Usar ou não usar materialidade? Né? Por quê? Se você ir pela presunção do Banco Central, lá do 1%, você vai ter uma tarefa um tanto quanto complexa de partida. Que é qual? O seu sistema, se você pegar o parâmetro do Bacen e no purismo da letra da norma, o que você teria que fazer na prática? Pegar lá os seus custos e receitas diretamente atribuíveis, ok? Estimar qual que é a receita total que aquela operação daria, verificar se esse custo ou essa receita do ativo ou do passivo em questão, né, superaria este 1%. Isso já na largada do ativo. Então, veja o tamanho do esforço do sistema para você estimar a receita total da operação e verificar se, de fato, aquele valor supera esse threshold de 1% maior que o custo total ou que a receita total do passivo ou do ativo, respectivamente. Ok? Então, aqui, a nossa sugestão fica, né, e a nossa discussão fica, defina muito bem na sua política contábil esses critérios de materialidade, né? Porque ele é um filtro extremamente importante e que tem impactos em especificação funcional e, consequentemente, na questão do sistema, como que ele vai fazer essa leitura do que é material e vai ser tratado ou como diferenciada ou como completa, ou que é imaterial e vai ser lançado no resultado quando incorrido. Então, esse aspecto também a gente tem que dar, e nos nossos clientes aqui, a gente faz sempre essa provocação. Defina muito bem a sua materialidade, porque ela tem impactos além do débito e crédito. Ela tem impactos para toda a questão sistemática da instituição.
Ok. Samir, se eu puder aqui só também colocar algumas questões, acho que do que a gente tem visto um pouco no mercado, nesse processo de implementação, né? A pergunta que algumas vezes a gente recebe de, tá bom, mas qual que é o melhor? Fala assim, não tem um melhor. Vai depender muito de todas essas variáveis e até mesmo de apetite da instituição para determinadas decisões. Tem casos, por exemplo, que já sabe que um monte de taxas são relevantes, então ele já fala assim, eu nem quero colocar materialidade. Já tenho mapeado, seja porque tem um pouco mais de controles internos, seja para outros gaps, algumas vezes até tem US Gap, tem outros processos já implementados que facilitam essa identificação. Ele falou, não quero colocar nada de materialidade, vou colocar 100% dentro da taxa efetiva, obviamente aqueles que são diretamente atribuíveis, enquanto tem algumas casas que gostam até por essa questão mais de impacto nos sistemas, porque como o ponto 5 a gente vai explorar um pouco para frente, gera assim muito, além de trabalho, algumas vezes a gente não tem o tempo hábil, né? Porque algumas vezes a área de tecnologia precisa ali de 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder fazer uma implementação junto com uma homologação e até para poder apurar eventuais impactos da implementação, informações importantes aqui para tomar a decisão estratégica também das casas, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, e isso se aplica também à questão da metodologia que vai ser utilizada, vai ser a completa, vou colocar dessa forma, vai ser metodologia diferenciada. Tudo isso tem os prós e contras, que não existe uma receita final única para todo mundo. E, de novo, a gente volta na discussão que a gente comentou, de que o assunto parece simples, né? Temos alguns desafios aqui, falamos um pouco de questões contábeis, mas vocês viram que a gente tem muito debatido no processo mesmo, né? E nos impactos que isso tem nas outras frentes. Que não é um assunto apenas contábil, também impacta sistemas, impacta a parte tributária. Então, a gente sabe que existem sempre aqueles alinhamentos entre a parte tributária, como que a informação vai chegar para a parte tributária fazer alguma apuração, e o contrário também, como que as informações são geradas no tributário para chegar depois no final para serem contabilizados. Então, aqui é um assunto que parece contábil apenas, mas impacta várias outras frentes. Inclusive, e eu acho que também é a ponta final, mas não por isso é a menos importante, impacta no regulatório, né? A ideia aqui também o Fábio Lacerda tem muito mais conhecimento desses impactos, mas tudo que a gente está falando aqui depois bate no plano de contas. E quando se começa a discutir o nível de abertura de contas, como que eu faço um plano de contas e uma roteirização, esse processo também não pode ser negligenciado, porque nada adianta fazer um processo, colocar assim, completo ou perfeito até determinado momento, e quando eu vou fazer o report, seja ele para o regulador, seja ele para o mercado, as informações elas não vão estar sendo roteirizadas corretamente e apresentadas corretamente, né? Então, acho que também é um ponto super importante aqui para compartilhar com o time. Exatamente, Vinícius. E nesse cenário, né, a gente tem os outros desafios, né? A questão da taxa pós-fixada, né? Porque do jeito que é hoje, eu pego o CDI da data e atualizo o saldo lá da minha operação de crédito. Mas sob a ótica da taxa efetiva de juros, eu vou ter que estimar o fluxo de caixa da minha operação para calcular a taxa interna de retorno, né? E aqui, né, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, eles colocam, ó, você considera no mínimo a porção da taxa flutuante na data do balanço ou do balancete. E daí esse no mínimo, ele leva a duas interpretações que a gente tem na IFRS 9. Né? Por quê? Na IFRS 9 é como se tivesse duas abordagens. Usar, por exemplo, o CDI da data do balanço ou do balancete, estimar o fluxo de caixa, ou você pegar, além do CDI da data, os CDIs futuros aqui estimados, né, para ter um fluxo de caixa mais real. Então, nesse cenário, como que o seu sistema e como que você vai escolher o que você vai fazer por simplificação, usar o CDI da data,
Mas se você tiver uma operação de 3, 4, 5, 10, 15 anos, o CDI da data ele não vai refletir com fidedignidade o fluxo de caixa da operação, né? Então, muitas vezes, o indicado, né, é você pensar, falar, poxa, será que não faz sentido eu usar esse CDI estimado? Né? E qual que é a questão do CDI estimado? Como que o seu sistema vai fazer esse cálculo? Como que isso você vai imputar esse CDI estimado para todos os vértices no seu sistema legado? Então você tem uma outra dificuldade sistêmica, mas que vai ter impacto no teu resultado. Porque se você muda o CDI, isso muda o seu fluxo de caixa, muda a sua TIR, muda os seus juros. E daí, com todo o impacto fiscal, tem até impacto financeiro isso, né? Em relação ao accrual de juros. As próprias questões acerca de renegociação e reestruturação, né? O conceito novo lá de reestruturação, né? Quando você dá uma concessão significativa em virtude da deterioração relevante da capacidade creditícia da tua contraparte, você tem que fazer o ajuste a valor presente lá pela taxa de juros original. Né? Então, você tem que guardar no seu sistema a taxa de juros original. Né? E aqui tem um ponto, né, que o Bacen ele não permite que você use a taxa de juros diferenciada para fins de cálculo de perda esperada, mas para renegociação e para reestruturação, sobretudo, que ele fala lá que a taxa efetiva, ele é omisso. Então, nesse cenário, se ele é omisso, a gente entende que se você usar a metodologia diferenciada, a taxa efetiva é a mesma a taxa efetiva inicial é a mesma taxa nominal do início do contrato. Mas mesmo assim você vai ter que armazenar essa taxa em algum local do seu sistema, né? E todas essas 4 discussões que a gente teve aqui, de qual metodologia, de questão de materialidade, dos desafios da taxa pós-fixada e da renegociação e reestruturação, ele tem impactos nos seus sistemas. Ok? E nesse ponto, a KPMG ela vem assessorando aqui os seus clientes nessa jornada de transformação em 5 grandes frentes. No modelo operacional, né? Então mudando os seus processos, as suas políticas, tanto em termo contábil, termo de perda esperada, termo de COSIF, né? Para se adaptar a essas novas estruturas, em termos regulatórios, para se adaptar a essa nova estrutura. Em relação à sua arquitetura de dados e a TI também. Além disso, a gente assessora aqui os nossos clientes nessa jornada também nos impactos tributários. O próprio Depara, né, e esse novo COSIF, né, que o Fábio Lacerda é um dos líderes aqui da KPMG nessa frente de novo COSIF. E a gente também entra numa fase aqui de operação assistida e monitoramento, que é andar junto com o cliente em 2025 para verificar se essa jornada foi bem sucedida e se ela requer aqui algum ajuste ou outro, né? Então, a KPMG ela assessora aqui uma vasta gama de clientes nessa jornada de transformação de 4966 e de BCB 352 com uma visão holística. Okay? Então, a gente está preparado aqui para, mesmo vocês que, se alguma instituição ainda está engatinhando nesse processo, vocês fiquem à vontade aqui de entrar em contato comigo, com o Lacerda, com o Vinícius, ok? E além disso, né, a gente tem alguns cursos. Por favor, Vinícius. O Vinícius ou o Lacerda quer falar alguma coisa? Não, é só um comentário muito breve. Acho que como você citou essa questão do COSIF 1.5, e da mesma forma que eu já chamei a atenção para o papel da auditoria interna, eu queria estressar um pouquinho mais o cuidado que todos precisam ter na conversão ou na tradução de tudo isso que a gente está comentando hoje em ajustes na parametrização de sistemas. Gente,
A 4966 é conceitualmente diferente do IFRS 9. Eu lembro, no início dessa semana, eu estava conversando com um sócio da KPMG na Itália, que é o nosso líder global da rede regulatória. E eu falei da 4966 no Brasil, ele disse, mas vocês estão implementando agora o IFRS 9? Eu disse, não, o IFRS 9 já está implementado há alguns anos. O que a gente está fazendo agora é implementar uma regra proprietária do Banco Central do Brasil sobre classificação de instrumentos financeiros e provisão, que se inspira no IFRS 9 e trata de reduzir assimetrias. Então, não esqueçam, IFRS 9 é para o usuário da demonstração financeira. 4966 é para Banco Central. E para todos aqueles que são usuários da informação que o Banco Central divulga. Nessa perspectiva, quando eu falo de 4966 para o Banco Central, eu te digo, gente, presta atenção. De nada adianta você ajustar lindamente suas políticas contábeis, ter os melhores modelos de estimativa de perda esperada, PD, LGD, EAD. Se você não conseguir traduzir isso tudo num COSIF 1.5, que bate ativo com passivo, e olha só, que tem informações reconciliadas com o 3040 e com o DLO. Percebam, a 4966 ela não se esgota na contabilidade, ela não se esgota no COSIF. A última atualização do SCR, da instrução de preenchimento, já sinaliza o que eles vão pedir em janeiro de 25 e em janeiro de 26. Em janeiro de 25, a taxa de juros efetiva já vai estar lá como uma das informações que eu tenho que entregar para cada ativo, para cada instrumento financeiro que for informado no SCR. E a partir de janeiro de 26, rendas. Taxa de juros efetiva vai impactar resultado, concorda? Concorda. E é com base nessas rubricas de resultado que você vai ter que implementar, a partir de 1º de janeiro de 25, o novo RWA-OPAD, que é o novo requerimento para o risco operacional. Percebe? E tudo isso tem que estar amarrado. De novo, não adianta ajustar políticas, não adianta modelar lindamente a perda esperada. Se você não conseguir entregar COSIF, se esse COSIF não estiver reconciliado com o DLO, não estiver reconciliado com 3040, que também precisarão ser ajustados em função da 4966 e, em última análise, também serão impactados por tudo isso que a gente está conversando aqui. É jargão de mercado, né? A nossa tradução daquela expressão em inglês, né, que diz que o diabo está nos detalhes. Por favor, recomendação de quem agora está deste lado do balcão, ajudando as instituições financeiras a cumprirem a norma do Banco Central. Prestem atenção aos detalhes. O diabo está nos detalhes. E o diabo quer te levar para o inferno, nesse caso, um inferno regulatório no teu relacionamento com o Banco Central do Brasil. E como eu falei do Cristiano, eu vou também registrar a presença do meu amigo Adriano Gavi, senão ele vai ficar bravo comigo, também do Banco Central, também não vai me deixar mentir sozinho. É isso, gente. Era só essa observação que eu queria passar para vocês. Samir, por favor. Perfeito, Lacerda. Então, como o Lacerda bem colocou aqui, ó, por favor, não pecamos nos detalhes, ok? E nesse cenário, né, a gente tem a KPMG Business School, que ela geralmente tem uma série de treinamentos. A gente está dando aqui um treinamento interno, um treinamento de 4966, né? Então, todos aqui somos instrutores. E vai se iniciar aí a nossa segunda turma aí no segundo semestre. É um curso de 40 horas, tá bom? Então, é um curso bem extensivo que foca todas as frentes, contábil, risco de crédito, regulatória, COSIF, TI, tributário, né? Então, é um curso aqui extremamente diferenciado no mercado, né? Então, sugerimos aí, né? Tem o QR Code que leva vocês aí para a página da nossa KPMG Business School, ok? E aqui, né? Agradecendo aqui em meu nome, em nome do Vinícius, em nome do Lacerda, já que o Lacerda faz piada, eu também faço. Tem o QR Code aí, né,
de cada um deles vai fazer um Pix para os instrutores, tá bom? Brincadeira. Esse QR Code aí dá acesso aí às nossas redes, tá? Para a gente manter um relacionamento de curto, médio e longo prazo, né? A gente sempre gosta de manter contato aqui com os nossos pares de mercado, e vai ser um prazer tê-los aqui nas nossas respectivas redes. Ok? Então, da nossa parte, foi isso. Caso vocês tenham aqui alguma dúvida, eu peço que coloquem na seção aqui de perguntas e respostas, que se o limite do meu conhecimento for suficiente para responder, eu respondo. Se não, eu passo aqui para os meus sócios aqui, para o Vinícius e para o Fábio, que com certeza eles vão saber responder. Ok? Então, novamente, obrigado e ficamos à disposição aí para dúvidas, algum comentário, algum ponto que queiram estressar. Obrigado, Samir, e obrigado também a todos que participaram até o final com a gente. De novo, dúvidas, por favor, entre em contato. Esperar aqui uns 30 segundos para ver se aparece alguma coisa, Vinícius, e daí já encerramos, se não aparecer nada. Não. Então, maravilha. Então, agora de maneira oficial, encerrado aqui o evento. Obrigado pela... Opa, chegou. Opa, chegou. Demorou, mas chegou. O Roberto Velasco, ele coloca aqui, como fica a questão do stop accrual? Permanece 60 dias? Não. Né? O stop accrual agora muda, né? Ele vai para o parâmetro básico de 90 dias, mas, novamente, é uma presunção, ok? Então, e também tem alguns fatores qualitativos aqui, né, para você determinar essa questão do stop accrual, que não apenas baseado no atraso de principal e juros, ok? Mas o parâmetro básico, ele muda do 60 mais da 2682 para 90 mais e para outros fatores que não apenas atraso, ok? Como reestruturação, falência, etc. Recuperação judicial, entre outros. Ok? Mais alguém? Alguma questão que queira colocar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Não? Bom, então, não havendo mais dúvidas, agradeço aqui a presença de todos e todas. Fiquem bem aí, tenham uma ótima jornada de 4966. Um grande abraço. Um abraço, pessoal, até a próxima.